Bom, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre mais uma das áreas da engenharia de produção, que é a área de ergonomia. Então, o que é a ergonomia, né? Então, a ergonomia é uma disciplina científica interessada na compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema produtivo. Por exemplo, nas interações entre o humano e uma esteira de produção, uma máquina. Então, ele aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar, objetivando o bem-estar humano e o desempenho do sistema. Então, os objetivos da ergonomia são basicamente dois. Primeiramente, mais importante, é o bem-estar da pessoa que está trabalhando, o bem-estar do trabalhador, o bem-estar de quem está, da parte humana daquele sistema. E segundo lugar é também aumentar a produtividade desse sistema, deixar esse sistema mais eficiente, né, projetando da melhor maneira possível a interação entre o homem e o sistema produtivo, máquinas, equipamentos, energia, matéria-prima e tudo que faz parte do processo produtivo. Então, como que a gente consegue projetar, né, para a parte humana e a parte não humana do sistema produtivo estarem em harmonia? Então, contribui, né, para o projeto e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, ambientes, sistemas, e para fazer eles compatíveis com as habilidades, limitações e necessidades do ser humano. Então, como é que a gente coloca o ser humano dentro do processo produtivo de maneira a não prejudicar a sua saúde, nem a curto nem a longo prazo, e de maneira a também deixar o processo produtivo mais eficiente possível, mais deixar ele o mais rápido, mais economicamente viável possível, sem prejudicar a saúde das pessoas. Então a ergonomia serve para isso. Então vamos dizer assim que a engenharia de produção, né, é o que a gente já tem discutido aí nas últimas aulas, ela é muito uma integração, né, da parte das exatas, né, da engenharia, com a parte das humanas, da administração, das ciências sociais. Mas a ergonomia em si, dentro da engenharia de produção, é uma área que é fortemente ligada à área da saúde. Então é fortemente ligado à questão de fisioterapia, de toda a parte do funcionamento humano, do corpo humano, né, da área da saúde. Bom, então a ergonomia foi um termo criado em 1857 e ele é a junção de duas palavras lá do grego, né? O ergo, que tem a ver com trabalho, e anomia, que tem a ver com norma. Então foi basicamente uma tentativa de se criarem normas, né, quando surgiu, para os postos de trabalho, né, criarem limitações para os trabalhadores, né, lembrar que no século XIX, né, assim, se tinha jornadas de trabalho enormes, trabalhos insalubres, então se começou a ter essa preocupação de criar alguns limites para isso, né? Limites que vieram do próprio corpo humano, né? Da própria saúde humana. Né? Então, na Segunda Guerra Mundial, né, como várias áreas da engenharia de produção que a gente viu aqui, né, a ergonomia também teve um grande desenvolvimento. Né? Lembrar que numa guerra, né, a gente precisa de equipamentos, de tanques, de armas, e é bastante importante que a interação do ser humano com essas armas, com esses tanques, com esses aviões, por exemplo, uh, seja mais confortável possível, né, porque isso vai aumentar o desempenho numa guerra. Então teve um grande desenvolvimento, porque considerar esse aspecto humano, né, esse aspecto humano no sentido da saúde humana mesmo, passou a ser algo estratégico na guerra. E do mesmo jeito que passou a ser algo estratégico na guerra, também é estratégico dentro de uma empresa. Né? Isso pode mudar os rumos de uma empresa se eu tiver essa preocupação com a saúde, não só física, mas também mental das pessoas que trabalham. A Ergonomics Research Society, né, ela foi fundada durante a Segunda Guerra Mundial e é uma associação, né, uma sociedade que tinha esse foco no estudo do trabalho, no estudo dos postos do trabalho. E no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO, né, que também é a entidade responsável
por cuidar dessa parte da ergonomia. Bom, o que é o método ergonômico, né? Então, basicamente o campo de trabalho, né, da ergonomia e do método ergonômico são esses processos de trabalho. E, inclusive, um nome bastante estudado, né, e é que a ergonomia é o estudo dos processos de trabalho, o estudo de tempos e métodos, o estudo de como se dá, né, dos movimentos, o estudo de tempos e movimentos, são outros nomes que essa disciplina pode ter, e que vem lá desde a época do Taylor, né, que começou, né, que foi vamos dizer assim, o pai da engenharia de produção, né, o fundador, o cara que estudou cientificamente a engenharia de produção. Então, uma das maiores atenções, né, do Taylor foi essa questão dos tempos e movimentos e dos processos de trabalho. Então ele ia lá com o cronômetro dele, ficava observando a pessoa trabalhar, media o tempo, fazia variações, mudava as coisas de lugar. Então esse estudo dos postos de trabalho, né, esse estudo em loco, em campo, de estudar os postos de trabalho é o que a gente chama do método ergonômico, né? Então estuda como o ser humano interage com os outros elementos do sistema. Então como o ser humano interage numa esteira de uma linha de montagem, como que ele interage com qualquer tipo de ambiente de trabalho, com máquinas, com equipamentos, com telas, com cadeira, Então tudo isso é o que a gente chama do método ergonômico, esse estudo do posto de trabalho. É um campo interdisciplinar, né? Então a gente precisa de ferramentas quantitativas e de qualitativas e envolve muito estudo observacional. Então o método ergonômico é você ir lá no posto de trabalho e observar como a pessoa trabalha, quais todos os movimentos dela, medir o tempo, medir os movimentos, medir a amplitude e tentar projetar isso da maneira o mais saudável possível. E é interdisciplinar porque, como eu falei, tem muito... precisa do apoio de, por exemplo, profissionais da área de saúde, de fisioterapia, para que a gente consiga estudar e consiga projetar esse trabalho da melhor maneira possível. Então, esse estudo dos postos de trabalho é um dos exemplos, né, do método ergonômico, né, até um dos seminários que foram feitos, né, nos anos anteriores, quando eu falei de ergonomia, foi um sobre controladores de voo, né, que é um trabalho assim, que exige um nível de atenção mental muito forte, né, e que precisa ter toda uma rotina de trabalho, de tempo de descanso, tempo para que não comprometa a saúde desses profissionais de controlador de voo, por exemplo. Então, basicamente, na ergonomia a gente trabalha com a ergonomia física, né, que se preocupa mais com as características anatômicas e fisiológicas, né, por exemplo, uma área muito forte dessa parte de ergonomia física é a questão da coluna, né? Então, a coluna é um elemento muito frágil do corpo humano. Então, como se desenhar, né, os processos de trabalho, sejam eles estáticos, sejam eles dinâmicos, né, para evitar danos na coluna, desde de como você pega como você levanta um peso, levanta uma caixa do chão, até quando você precisa ficar muito tempo na frente de um computador, qual seria a melhor cadeira. Então tudo isso são elementos da ergonomia física. A gente tem também a ergonomia cognitiva, né? Então se preocupa com processos mentais, como memória, percepção, raciocínio. Então se o trabalho está comprometendo a saúde mental das pessoas, né? Se está diminuindo a concentração, se está estressando. E hoje acho que talvez essa é uma das áreas tão fortes quanto a ergonomia física, né? Porque a parte mental é cada vez mais importante nos postos de trabalho. E tem a ergonomia organizacional, né, que tenta que é a interação dessa parte organizacional, dessa parte de gestão, né, de gerenciamento, com a parte ergonômica, né? Então, como você otimizar a organização, né, as políticas, os processos como um todo, visando a ergonomia, visando o bem-estar das pessoas que trabalham e a saúde física e mental das pessoas que trabalham nesse processo. Bom, então algumas questões, né, relacionadas à ergonomia, não é a minha área de especialidade, né, mas alguns pontos a serem discutidos sobre ergonomia. Então a gente tem, primeiro, na ergonomia, é interessante estudar alguns tipos de lesão
que podem ocorrer nos processos de trabalho. E a gente tem dois tipos de lesão, né? A gente tem as lesões agudas, que é quando você faz um esforço excessivo, né? E você acaba se machucando, tendo um estiramento no músculo, você fratura algum osso, então tudo isso são tipos de lesões agudas. Mas a gente tem, e essas são até mais comuns e mais preocupantes, as lesões cumulativas, que é aquelas lesões que só vão aparecer depois de um longo prazo, né, depois de um longo desgaste, e então elas não vão ser percebidas inicialmente, né, e vão aparecer depois de um longo tempo. E aí a gente tem a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, né, que é um dos maiores casos de afastamento de pessoas por trabalho, as tendinites, as bursites e todas as inflamações que ocorrem decorrente dessas lesões por esforço repetitivo. Outra questão, né, relacionada à ergonomia são os tipos de trabalho. A gente tem os trabalhos estáticos, né, como eu já mencionei algum tempo atrás, que é aquele esforço de você ficar parado em uma única posição, por exemplo, quando você tem que ficar, sabe, um controlador de voo que precisa ficar um tempão parado olhando para uma tela, ou mesmo alguém que trabalha em escritório. Então a gente tem essa preocupação com os trabalhos estáticos e também com o trabalho dinâmico, né, que é o esforço que envolve a movimentação. Então como você fazer o melhor movimento, a melhor maneira de você pegar uma caixa, a melhor maneira de você fazer todo tipo de movimento, né, no processo de trabalho. Então, dentro dessa parte do movimento, né, a gente tem uma preocupação grande, né, dessa questão do levantamento e transporte de cargas, né, da melhor maneira de você levantar um sofá, por exemplo. Né, então, existe uma série de normas. Né, então, essa questão da ergonomia, né, lembrar que o nome original, né, é as normas relacionadas ao trabalho. Né, então, a ergonomia tem muito a ver com normas, porque muita coisa assim, envolve o estudo, né, de um novo posto de trabalho, a observação, mas muita coisa já foi estudada e já foi transformada em norma, porque muito já se sabe, né, sobre o que está certo e o que está errado, o que é prejudicial e o que não é para as pessoas. Então muita coisa já tem normas, né, já tem normas. Então existem normas para você como levantar um peso. Então existem normas de tudo. Questões de postura, né, então é bastante importante, mais do ponto de vista dinâmico, né? Então como esses segmentos corporais se organizam no espaço, né? Então dependendo da postura isso pode causar uma série de problemas. Então é também uma preocupação séria dessa parte de ergonomia. E dentro da ergonomia, até de uma área correlata, né, que a gente tem a parte da higiene e segurança do trabalho, quer dizer, como você garantir, né, que a pessoa que está trabalhando, né, não vai sofrer um acidente, não vai ter nenhum tipo de problema. Né? Lembrar que no Brasil, se a gente pegar, a gente tem muitas estatísticas de acidente de trabalho, inclusive acidentes fatais. Né? Tem muitas pessoas que morrem durante quando estão fazendo esse trabalho. Então, como garantir essa higiene e segurança do trabalho? Então, essa é uma área também correlata à ergonomia, pode dizer até que é uma disciplina à parte, mas é também bastante importante a gente se preocupar com isso. Então, a higiene e segurança do trabalho, esse conjunto de métodos que tem como objetivo identificar, avaliar, eliminar e controlar os riscos de acidente no trabalho. Então, a engenharia de higiene e segurança do trabalho tem esse objetivo de evitar acidentes de trabalho, evitar que problemas graves ocorram. Né? E um acidente de trabalho é um evento, uma sequência de eventos que produz lesões não intencionais. Lesões sérias, né, como lesões agudas, ou mesmo LER, ou até, como eu falei para vocês, pode ocasionar em morte e também dano ao patrimônio. Né? Dano em patrimônio também eu posso considerar que é um problema de higiene e segurança do trabalho. Então a gente tem algumas abordagens básicas, né, da segurança no trabalho. A gente tem a abordagem de prevenção de acidentes. Né? Então como a gente elimina a ocorrência de acidentes ou tenta mitigar a ocorrência de acidentes, né? Por exemplo, melhorando a sinalização na fábrica, delimitando áreas em que eu não posso chegar. Né? Então isso previne a ocorrência de acidentes. Né?
Então, tirar obstáculos do caminho. Então, são coisas que, se a gente pensar bem, na hora que a gente está observando a nossa fábrica, nosso ambiente de trabalho, são coisas que podem facilmente ocasionar um acidente. Então, a gente precisa evitar ao máximo e tirar ao máximo esses possíveis ocorrências de problemas para que a gente possa evitar que esses acidentes ocorram. Aí a gente tem a parte de mitigação, né? Então tem a parte de evitar os acidentes, né? De prevenção de acidentes. Tem a parte de mitigação, que é dado que o acidente ocorre, a gente tem que fazer com que ele ocorra da maneira mais suave possível e com menos danos possíveis. Então a gente precisa reduzir esses danos causados por um acidente. E uma das maneiras de fazer isso é usando os tais dos EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual. Capacete, luva, óculos, roupas especiais, então tudo isso ajudam a que a gente mitigue os danos causados por acidente. E assim como as questões de levantamento de pesos, de postura, a gente também tem uma série de normas, né, tanto de mitigação quanto de prevenção de acidentes de trabalho, né, que ajudam a gente a projetar um posto de trabalho seguro. Né. Falando especificamente dos EPIs, né, alguns exemplos, né, a gente tem as máscaras, né, de proteção respiratória, proteção da cabeça, os capacetes, proteção dos óculos, os óculos, proteção auditiva, né, que é aqueles protetores auriculares, a gente tem vestimentas especiais, a gente tem luvas, a gente tem mecanismos de proteção da pele, proteção dos pés, e equipamentos para trabalhos em altura, né, para evitar que pessoas caiam, então cabos de aço que evitem que as pessoas sofram esse tipo de acidente. Então, no curso de vocês vão ter no 6º semestre uma disciplina de ergonomia e no 8º semestre uma disciplina de higiene e segurança no trabalho. Então era isso, uma aula curta, e agradeço a vocês e até a próxima.